Um ótimo dia a todos, na graça e na paz de Deus. Dia 21/12 de 2023. No vídeo de hoje, eu quero estar falando sobre o referente tema: não troque o propósito pela proposta. Vou repetir para você gravar. Não troque o propósito pela proposta. Você vê que esse tema ele é um tema muito bom e um tema bem forte. Não troque o propósito pela proposta. Primeiramente, já quero falar com vocês que o nosso Deus, ele é um Deus de propósito. Deus, ele é um Deus de propósito. Deus, ele tem propósito no teu ministério. Deus, ele tem propósito na tua família. Deus, ele tem propósito na igreja. Deus, ele tem propósito no seu casamento. Não troque o propósito pela proposta. Você vai ver que no livro de Mateus, no capítulo de número 4, que vai falar sobre a tentação de Jesus, né? E sendo Jesus ali batizado, ele foi conduzido, levado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. E o diabo, sabendo do propósito de Jesus na terra, que era vencer, né? Vencer ali sem pecado, fazer a expiação, o sacrifício, pagar o preço para que nós seres humanos pudéssemos, através do sacrifício dele, obtermos a salvação. Então o diabo, sabendo do propósito de Jesus, o diabo ele vem com uma proposta. Qual é a proposta que o diabo ofereceu para Jesus? Jesus, saia do propósito e viva a proposta. Por quê? Porque o propósito ele é mais doloroso. O propósito é dificultoso. Durante o propósito você vai ver pessoas que irão maldizer ao teu respeito. Durante o teu propósito você verá que pessoas irão contra você. Eu quero te fazer uma proposta, Jesus. E qual foi a proposta que ele fez para Jesus? Ele leva Jesus a um monte muito alto, mostra para ele as glórias da terra, as glórias dos reinos. Ou seja, então ele vai mostrar para ele dinheiro, vai mostrar para ele aquilo a qual que o ser humano ele almeja, ele deseja. E muitas das vezes ele faz coisas que até o diabo duvida para alcançar essas propostas, para alcançar esse tipo de coisa. Então o diabo vai oferecer isso a Jesus. Tudo isso te darei: dinheiro, te darei esses reinos, te darei essa glória, se prostrado me adorares. Tudo isso eu te darei se você abandonar o teu propósito. Então eu te dou a minha proposta, você viverá a minha proposta. Jesus disse: eu não abandono o propósito, somente ao Senhor meu Deus adorarás. Agora você imagina você cristão, que levanta todo dia cedo para trabalhar, né, que corre atrás aí das suas coisas, que vive do suor do teu rosto. Aí o diabo chega e se apresenta para você. E ele não vem de rabo e chifre não, hein? Porque se ele vir de rabo e chifre é fácil de você identificar ele, você ia ficar com medo e ia correr. Ele vai vir bem aparentado. E a Bíblia diz, e não é de se maravilhar, o apóstolo Paulo disse, não é de se maravilhar que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. Ou seja, o mal com aparência de bom. E aí ele vem para você e fala: ó, eu tenho uma proposta.
E tudo isso eu te darei se você quiser viver a proposta. Só não abandona o propósito quem tem o propósito no coração. Quem tem o propósito de Deus no coração não tá nem aí para a proposta. Porque a proposta, ela é um atalho, né? Só que Jesus, ele não disse que ele é um atalho, ele disse: eu sou o caminho. A proposta é um atalho, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus se não for por ele. Não troque o propósito pela proposta. Se a proposta ela fosse boa, o nome dela não seria proposta, seria caminho. Não troque a proposta, não troque o propósito pela proposta. Você vê que Nabote ele tinha uma vinha que ficava colada ao palácio de Acabe. Acabe, um rei mau e perverso, junto com a sua esposa Jezabel. E aí Acabe vê a vinha do lado e ele fala: não, me dá essa vinha, eu vou te dar o dinheiro por ela, eu te pago até mais por ela, que eu vou destruir ela e vou fazer uma horta. Só que a vinha, as terras na Bíblia nessa época eram terras que eram inegociáveis. Elas não eram vendidas, elas passavam de geração para geração. E aí Acabe vem com uma proposta, só que a proposta que Acabe ele faz a Nabote fere a palavra de Deus. E aí o que Nabote faz? De maneira nenhuma te darei a minha vinha, de maneira nenhuma te venderei a herança de meus pais. Não troque o propósito pela proposta. Nem todas as propostas são propostas boas e propostas que vêm de Deus. Quando você para analisar um pouco e prestar atenção na vida, prestar atenção na nossa vida com Deus, você vai ver que no decorrer do seu crescimento, no decorrer do seu cotidiano, do seu dia a dia, você procurando ter uma vida com Deus e se focar nas coisas que Deus quer te ensinar e quer que você faça, sem se importar com o que A ou B vão falar, porque nem sempre o que você faz para Deus, A e B aprova, e muitas das vezes você vai ver isso da onde que você não esperava ver. Só que quem quer fazer aquilo que Deus chamou para fazer não tá nem aí com a opinião de homem. Você vai lá e faz, né? Não troque o propósito pela proposta. E aí você pega e nem sempre todas as propostas são propostas boas. Existem propostas que, ao verem o seu crescimento, vão te fazer propostas, só que propostas que te tiram do propósito. E aí o que fazer? Muitas das vezes a proposta para a sua carne é plausível, é agradável, é almejável aos olhos da carne. Mas aí quando você vai ver pelos olhos do Espírito, quando você vai ver essa proposta mediante a palavra de Deus, é uma proposta que te tira do teu propósito. Deus ele tem propósito na tua família. E qual a proposta do diabo? Destruir a família. Deus ele tem propósito no teu ministério. Qual a proposta do diabo? Destruir o ministério. Deus ele tem propósito no teu casamento. E qual a proposta do diabo? Destruir o casamento, né? Mandar a seta dele. Qual a proposta do diabo? Mandar o amante, mandar a amante. Não troque o propósito pela proposta. Deus ele tem propósito, irmão, com nós, os seres humanos aqui na terra. Só que para nós vivermos o propósito de Deus aqui na terra, nós temos que deixar de lado propostas que não vêm de Deus. E a grande maioria não viverá o propósito, porque irá trocar pela proposta. Deus tinha um propósito com José no Egito, mostrou para ele lá atrás, ia tornar ele grande,
ia fazer com que os irmãos, pai e mãe, todo mundo se curvasse para ele. Deus tinha um propósito. Só que o diabo usa a mulher de Potifar para lhe lançar uma proposta. Deita-te comigo, José, adultera. Aí José volta lá atrás e fala, tem um propósito, porventura faria esse tão grande mal e pecaria contra o meu Deus? Não troque o propósito pela proposta. Propósito versus proposta. E aí o que você quer, mas o propósito é mais longo, o propósito é mais dolorido, o propósito eu tenho que ter muito mais esforço. A proposta pode ser um atalho, mas você já viu, né? Jesus ele fala, e aquele que construiu uma casa sobre areia, né? Eu edificarei a um homem insensato. Quem que constrói uma casa sobre areia? Quando vir a chuva, ela vai levar areia e a casa cai. Aí Jesus fala, e aquele que constrói a casa sobre a rocha, compará-lo-ei ao homem prudente, né, que faz as coisas baseado na palavra de Deus, pautado na Bíblia, pautado naquilo que o Senhor ele tem nos ensinado. Propósito versus proposta. A proposta será um atalho. A proposta irá te adiantar, né, fisicamente, terrenamente, mas não vai te dar estrutura para permanecer. Porque proposta vem e passa. Propósito se vive eternamente. Não troque o propósito de Deus na tua vida pelas propostas. Que Deus te abençoe e fique com essa mensagem em nome de Jesus.